Boa tarde, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Nós estamos na pergunta 104 e hoje a terceira parte. Nós estamos dividindo então essa pergunta em várias partes para explorarmos melhor cada parte desta pergunta. Então, a pergunta 104 é a seguinte: quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? A resposta é: os deveres exigidos no primeiro mandamento são conhecer e reconhecer Deus como o único verdadeiro Deus e nosso Deus, cultuá-lo e glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda a obediência e submissão do homem todo, ter cuidado de o agradar em tudo e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa, e andar humildemente com ele. Bem, vejam que a resposta é bem grande. Hoje nós vamos ver a terceira parte, que diz respeito a crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele. Bem, eu gostaria de citar dois textos, o texto de Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15, para que nós possamos pensar na suficiência de Deus, já que a ideia é não terás outros deuses diante do Senhor. Então, a suficiência de Deus. Ele diz assim: este, falando de Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Pois vejam que Cristo é de fato suficiente, né? Porque tudo é por meio dele e é para ele, como diz Romanos capítulo 11, versículo 36. Mas precisamos também lembrar o que nos diz o Salmo 37. Versículo 3 diz: confia no Senhor e faz o bem. Veja, ele é suficiente. Confia no Senhor. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, nós somos conduzidos, por meio do ensino da ordenança do Senhor, a confiar em Deus de fato. Então, não ter outros deuses diante do Senhor é uma ordenança para que o Senhor seja o único Deus de nossas vidas. Então não pode haver outro. E aí por isso que precisa pensar na suficiência de Cristo. Tudo existe por meio dele, tudo existe para ele, tudo é governado por ele. Então ele é suficiente. Para que outro? Se não existe outro, e ele se basta, e ele basta para nós. Como inclusive Deus disse para Paulo, quando ele orou pedindo para que tirasse o mensageiro de Satanás, que perturbava Paulo, e disse o Senhor: a minha graça te basta. Ele basta para nós, né? Então, devemos olhar para essa ordenança e aplicar as detalhezinhos da nossa vida, porque por mais que nós pensemos em idolatria, não ter outros deuses, né, diante do Senhor, que é a idolatria. A idolatria, normalmente se veja em deuses estranhos, ela pode ser, como temos repetidas vezes falado, vista em pequenas atitudes, sentimentos que os homens têm para com as coisas da própria vida, aquilo que é cotidiano. Um cristão pode não ter uma estátua em casa, mas ele pode amar o dinheiro. Inclusive, esse é um grande perigo, principalmente para cristãos que são ricos, ou seja, pessoas que conseguiram se dar bem de forma
material, né, em questões materiais, que se convertem, né, e isso é um grande perigo para ela. Então, nós estamos numa cidade próspera e para muitos cristãos, com certeza, isso é uma grande tentação. Por quê? Porque fazem do dinheiro o seu Deus, mesmo que digam que não tem deuses, né? Então, ele tem que ter esse cuidado. Então, a avareza, a Bíblia diz que é idolatria. O desejo pelo poder, a ambição é uma idolatria, porque você endeusa o poder, né? Então, nós vamos encontrar até pastores que amam o poder, que amam o dinheiro. Então, nós precisamos ter cuidado com essas ameaças que são constantes na vida de um cristão, porque, em final das contas, o mundo ele vive em função do dinheiro e o poder ele é muito tentador. Desde Adão e Eva, né, que quiseram ter o poder de ser iguais a Deus. Então, veja como isso é terrível. O cristão tem que ter cuidado com a idolatria a respeito de coisas cotidianas. Pessoas, né? As pessoas podem amar de forma errada um cônjuge, um filho, um pai, um amigo, ou mesmo uma pessoa famosa, né? Então é a idolatria de pessoas, né? Pastores são idolatrados, né? E isso dentro de cristianismo. Portanto, veja que esse perigo ele é constante. Logo, o cristão ele tem que estar atento a isso. Opa, eu não posso amar os meus bens, eu não posso amar o dinheiro, eu não posso amar o poder, eu não posso amar as pessoas de forma errada, porque ao Senhor teu Deus deverás adorar, e só a Ele prestar culto. O Senhor Jesus venceu Satanás dessa forma, com essa palavra. Por quê? Porque só a Deus deve ser dedicado o nosso amor completo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Então, o cristão tem que ter esse cuidado com a idolatria que pode surgir na sua relação com coisas do cotidiano. Como nós falamos, o apego aos bens, um carro, por exemplo, uma casa, mesmo um celular, pessoas podem se apegar a objetos de tal modo que aquele objeto já se constitui num ídolo para ela sem ela perceber. Porque a idolatria não é preciso a pessoa estar na frente de algo ou alguém e se curvando e orando, por favor, meu celular, atende minhas orações. Ela estará agindo de forma idólatra em amar erradamente aquelas coisas. Ou seja, você vai observar que aquilo ali está no seu coração de uma forma que se torna, inclusive, um empecilho na relação com Deus. Porque o amor àquilo dali vai fazendo com que a pessoa se sinta presa ao objeto, à pessoa e assim por diante. Por exemplo, uma pessoa não consegue ser feliz. Por que ela não consegue ser feliz? Porque ela perdeu alguém. Mas, sim, é triste perder uma pessoa. Ninguém que vai dizer que a morte não seja uma coisa triste, porque inclusive a morte ela é um acidente na história humana, né? Nós somos feitos para a vida e não para a morte. Mas no momento que você diz que por perder alguém não consegue ser feliz, aí tem um problema. Porque já que Deus é suficiente, já que Cristo basta, já que a razão, a causa da felicidade está no Criador, nada nem ninguém poderia ser um empecilho para o desfrute da felicidade. Não me refiro a momento de tristeza. Ninguém vai para um velório alegre, sorridente, feliz. Você vai para um velório triste por causa, obviamente, da circunstância. Mas a condição existencial, ou seja, a condição de felicidade, a condição de querer continuar vivendo, a esperança, percebem? Ou seja, se algo ou alguém está atrapalhando a sua caminhada, que deveria ser sadia, uma pessoa que ama os seus bens, ela não usa os bens para servir uma outra pessoa, por exemplo. Ela pode, inclusive, fazer o contrário. Por amor ao dinheiro, ela pode matar, ela pode prejudicar, e ela pode negar, né, alguém que está precisando. Então, isso é idolatria? Porque você está deixando de obedecer a Deus, deixando de servir a Deus, deixando de glorificar a Deus com o que você tem, com a sua vida, deixando de ser feliz em Deus por causa de alguém, por causa de algo, por causa do dinheiro. Então, sempre que alguém ou algo
Sempre que alguma coisa se torna um obstáculo na sua relação com Deus, que deveria ser plena, deveria ser abundante, deveria ser realmente completa, porque o Senhor nos deu o seu Santo Espírito e a sua Santa Palavra, Cristo está conosco, né? Então, se algo ou alguém interfere, aí você deve ter um cuidado, assim, aquilo não está colaborando, está prejudicando. Isso deve ser visto como uma ameaça, como um problema, como um perigo. Não a pessoa, é claro. Você não vai ver o cônjuge como uma ameaça, mas o seu amor errado, por exemplo. Se alguém está desviando você do Senhor, Jesus diz assim, aquele que ama pai ou mãe, irmão ou irmã, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, Jesus deixou claro que a idolatria é, sim, o amar erradamente qualquer pessoa ou coisa. Se você amar alguém mais do que a Deus, a ponto de aquela pessoa conduzir você para longe do Senhor, então você está idolatrando aquela pessoa. Você pode nunca ter se curvado diante dela. Você pode nunca ter orado em nome dela, como se faz com os santos, né? Em algumas religiões. Você pode nunca ter invocado o nome daquela pessoa como uma divindade, mas você coloca ela no lugar errado. Ela está ocupando o trono do seu coração. E devemos confiar. Então, ter apenas o Senhor como Deus de nossa vida é realmente ter Ele como a causa, né, de tudo. Pessoas idolatram o Estado, por exemplo. No comunismo, o Estado é um ídolo, é um Deus que é a razão de tudo para as pessoas daquela nação. Então, quando pessoas acham que tudo provém de algo ou alguém que não seja o próprio Deus, fez aquele alguém de um ídolo. Não importa quem, viu? Não importa quem. Então, é depositar a confiança totalmente no Senhor. Isso é servir, confiar e depender somente de Deus. Então, a quem você atribui o seu sustento, né? Em quem você confia, né? Você atribui o seu sustento de suas mãos, de alguém, do Estado, seja lá quem for. O sustento vem do Senhor, porque até sem dinheiro ele sustenta seu povo. O profeta Elias foi sustentado porque o anjo do Senhor foi enviado para trazer pão e água para ele, e ele foi sustentado. Então, Deus tem que ser a causa para que você confie nele, porque momentos difíceis vão aparecer na vida. E aí, naquele momento, você vai confiar no Senhor ou você acha que vai depender de outros para que você consiga vencer aquela dificuldade? Com isso, eu não quero dizer que nós não tenhamos relações saudáveis em que, inclusive, as pessoas sejam instrumentos de Deus para abençoar nossas vidas. Só que a questão não é recorrer a pessoas, amigos, irmãos, para nos abençoar. A questão é em quem você deposita a confiança de que tudo depende dele, né? Então, tudo depende do Senhor, que pode sim e usa pessoas para nos abençoar. Mas nós temos consciência que é desta forma. A quem você confia sua proteção, né? A autoconfiança, né? Eu me defendo, eu me basto, eu resolvo os problemas. Isso é uma auto-idolatria. Pessoas podem idolatrar a elas mesmas. Isso está cheio também por aí. O orgulho, a soberba, a arrogância é uma auto-idolatria. Porque você está atribuindo a si mesmo a causa e o propósito de todas as coisas. Você confia nas suas mãos, você confia em você, você acha que tudo é para você. Então você idolatra a si mesmo. Então isso é sim uma quebra do primeiro mandamento, porque você não deve ter outros deuses diante do Senhor, nem você, inclusive. A quem você confia a sua direção? A direção da sua vida. Ao Senhor, ó Deus, dá-me sabedoria, dá-me direção, vai à palavra, pede que Deus dê então uma direção para a sua vida. Então, confiar no Senhor é mostrar que Ele é o único Deus da tua vida. Ele é o único Senhor da tua vida. Em quem você confia a esperança? Eu espero porque alguém, um presidente, um governante ou alguma pessoa vai ajudar você. Eu sei que pessoas podem ser instrumento, mas você deveria depositar a confiança, a esperança de sua vida em Deus. Porque Ele pode usar qualquer um. Ele pode até não usar ninguém, porque Ele é Deus. Então, o que Deus quer de nós é que confiemos totalmente nele. Depositemos a nossa vida totalmente nele. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Lembre-se, olhando para todas as histórias bíblicas, que Deus usou quem quis
e usou nadas quando ele quis também. Deus usou reis pagãos e Deus usou o seu poder de forma extraordinária, fazendo coisas extraordinárias sem usar ninguém. Então, nós só precisamos de quem? Dele mesmo. Então, para que você glorifique a Deus, mostrando obediência ao primeiro mandamento, deposite toda a sua confiança presente e futura, na vida presente e para a eternidade, no Senhor. Isso trará, inclusive, paz ao seu coração. Porque aqueles que confiam em Deus de tal modo, que têm certeza absoluta que Ele, que é fiel às suas promessas, está cuidando de nós e é suficiente para nós, descansam. E não foi por acaso, então, que Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Por quê? Porque confiam nele. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Todo louvor, honra e glória ao Senhor. Agradecemos por tudo, Deus. Agradecemos porque o Senhor basta. Ajude-nos neste mundo em que os homens se bastam, em que os homens confiam em si mesmos, confiam no poder, confiam no dinheiro, confiam na inteligência, eles confiam no jeitinho brasileiro, eles confiam nas suas estratégias, eles confiam no sistema, na estrutura, só não confiam em Ti. Ó Deus, neste mundo que tem, ó Deus, negado, rejeitado, ó Deus, a Tua graça, ajude-nos a viver uma dependência completa do Senhor, para que o Teu nome seja glorificado em nós, a fim de que manifeste, Senhor Deus, o Teu poder suficiente para sustentar todo aquele que confia em Ti, porque o Senhor trabalha para aqueles que esperam em Ti. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.